A música Meu Amigo Pedro, do Raul Seixas, é uma das canções mais filosóficas e críticas da carreira dele. Goiás, News, notícias sem más delongas. Vamos para a notícia. Ela foi lançada no álbum Novo Aion, 1975, e traz uma letra que reflete sobre a amizade e liberdade individual e os conflitos entre seguir o próprio caminho ou se adaptar ao que os outros esperam. Vamos destrinchar o significado dela. O Pedro como símbolo. Pedro, na música, não precisa ser uma pessoa real. Ele pode representar qualquer amigo ou até mesmo a sociedade como um todo. Pedro critica o comportamento do eu lírico, Raul, e o chama de careta por este ter decidido mudar de vida, seguir o próprio rumo e não mais viver como antes. Pedro quer que ele continue agindo como todos os outros, mas Raul prefere ser ele mesmo que isso o afaste do grupo. Meu amigo Pedro, você quer que eu me conforme? Aqui Raul expõe a pressão social para sermos iguais aos outros, para não sairmos da norma. Liberdade individual e autenticidade. A música é quase um manifesto pela liberdade individual. Raul questiona o motivo pelo qual alguém deveria se prender a uma forma de viver só porque é normal ou aceito pela maioria. Cada um de nós é um universo. Essa frase é o coração da música. Ela mostra que cada pessoa é única, com desejos, sonhos e formas de ver o mundo. Para Raul, seguir o fluxo não faz sentido se isso for contra a própria essência. Terceira crítica ao politicamente correto da época. Na década de 70, o Brasil vivia sob a ditadura militar. Raul já flertava com ideias de contracultura, liberdade e rejeição ao autoritarismo, seja ele político ou social. O Pedro também pode simbolizar aqueles que, mesmo se dizendo rebeldes, acabam repetindo padrões ao exigir que os outros sigam o mesmo caminho que eles. Eu não preciso morrer para ver Deus. Aqui Raul reafirma que quer viver sua verdade enquanto está vivo, sem esperar aprovação ou seguir regras impostas. Meu amigo Pedro é sobre ser fiel a si mesmo que isso signifique perder amigos ou se tornar um estranho aos olhos dos outros. É um hino à autenticidade, à liberdade de pensamento e uma crítica a quem exige que todos se comportem da mesma forma. Raul Seixas fala sobre romper com padrões e viver intensamente como indivíduo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas compras. Você já parou para pensar que a música Meu Amigo Pedro não é apenas uma canção, mas um verdadeiro manifesto sobre a liberdade de ser quem você é? Raul Seixas usa Pedro como um símbolo daqueles que não aceitam quando alguém resolve trilhar um caminho diferente. É como se ele gritasse para o mundo: pare de tentar me moldar. Cada verso carrega uma carga emocional enorme, mostrando a batalha entre o desejo de liberdade e a pressão social para se encaixar. Quando Raul canta Meu Amigo Pedro, você quer que eu me conforme? Ele está falando diretamente com todos que, de alguma forma, já tentaram nos convencer a desistir de nossos sonhos, a seguir uma vida padronizada e sem riscos. É um tapa na cara daqueles que não entendem que a vida só faz sentido quando vivida de forma autêntica. Agora imagine o impacto dessa mensagem na época em que a música foi lançada, em plena ditadura militar. Raul Seixas desafia não só as convenções sociais, mas também a repressão política, defendendo a ideia de que cada indivíduo é um universo próprio, com vontades e caminhos únicos. Ao dizer, eu não preciso morrer para ver Deus, ele reforça a urgência de viver o agora, sem esperar permissão ou aprovação. É uma provocação poderosa para quem vive esperando o momento certo para ser feliz. Raul não queria apenas cantar, ele queria despertar as pessoas de um sono profundo, abrir os olhos de quem estava preso nas correntes invisíveis da rotina e do medo de ser julgado. E se olharmos mais fundo, percebemos que Pedro também representa conflito interno que todos nós enfrentamos. Quantas vezes nos sentimos divididos entre seguir nossos instintos ou fazer o que os outros esperam? Raul transformou essa luta em poesia, mas também em alerta. Ele nos lembra que viver tentando agradar aos outros é a receita perfeita para a frustração. A cada nota e palavra, ele questiona: vale a pena sacrificar sua essência para ser aceito? Essa pergunta ecoará até hoje, tornando Meu Amigo Pedro
uma obra atemporal, que conversa com gerações diferentes e continua relevante em um mundo onde o medo de ser julgado ainda prende muita gente. E se eu te dissesse que Meu Amigo Pedro não é só uma música, mas um grito de guerra silencioso contra tudo o que tenta nos prender? Raul Seixas, com sua genialidade crua, usa cada verso para escancarar uma verdade que poucos têm coragem de enfrentar. A vida não faz sentido quando vivida para agradar os outros. Pedro é mais do que um amigo. Ele é o retrato da sociedade que insiste em nos colocar dentro de caixas, ditando como devemos pensar, agir e até sonhar. Quando Raul dispara "Cada um de nós é um universo", ele está dizendo, de forma quase profética, que dentro de nós existem possibilidades infinitas. E se deixarmos o medo ou a opinião alheia nos dominar, jamais vamos descobrir quem realmente somos. Essa música é uma facada no peito de quem vive no piloto automático, repetindo padrões sem nunca questionar se está vivendo de verdade. Agora imagine o peso dessa mensagem nos anos 70, uma época sufocante, onde até pensar diferente era perigoso. Raul, corajoso e inquieto, se recusava a abaixar a cabeça. Ele sabia que viver preso a rótulos é uma morte em vida. Por isso, quando ele canta "Eu não preciso morrer para ver Deus", não está apenas filosofando, ele está nos lembrando que o milagre da existência acontece aqui e agora. E quem espera o momento perfeito para ser feliz está perdendo o espetáculo. Essa frase é um soco no estômago dos acomodados, um convite para romper correntes invisíveis e assumir as rédeas da própria história. Raul queria que cada ouvinte se olhasse no espelho e se perguntasse: o que eu estou fazendo com o meu tempo? Estou vivendo ou só existindo? E a grande verdade é que todos nós temos um Pedro em nossas vidas. Pode ser um amigo, um parente, ou até aquela voz dentro da nossa cabeça que insiste em nos lembrar do que é certo ou aceitável. Raul transforma essa relação em música para nos provocar, para nos fazer refletir sobre o preço que pagamos ao negar quem realmente somos. A cada palavra, ele nos leva a uma encruzilhada: continuar vivendo como os outros querem ou ter coragem de trilhar um caminho próprio, mesmo que isso nos deixe sozinhos por um tempo. Meu Amigo Pedro não é apenas uma melodia, é um chamado urgente para a liberdade, para a autenticidade, para viver de forma tão intensa que cada segundo se transforme em eternidade. E agora eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você já foi o Pedro da história? Aquele que, mesmo sem perceber, tenta segurar as asas de quem quer voar, por medo de ficar para trás. Raul Seixas transforma essa reflexão em arte, mostrando que o verdadeiro inimigo da liberdade nem sempre é externo, mas pode morar dentro de nós, na forma de insegurança, de crenças limitantes e da eterna necessidade de aceitação. Quando ele canta "Meu Amigo Pedro, você quer que eu me conforme?", ele não está apenas rejeitando as cobranças de um amigo, mas está rompendo com as correntes invisíveis que nos fazem viver como cópias uns dos outros. Esse é o ponto mais forte da música: a coragem de dizer não ao que nos aprisiona e sim ao que nos faz sentir vivos de verdade. É por isso que cada verso se torna um convite para o ouvinte se libertar do medo e assumir o risco de ser autêntico. Mas o mais impactante é perceber que Meu Amigo Pedro não envelhece. Mesmo hoje, em pleno século XXI, continuamos cercados por Pedros, pessoas, regras e até algoritmos que tentam ditar o que devemos vestir, pensar, ouvir e até quem devemos ser. E aqui Raul Seixas se torna mais atual do que nunca, quase um profeta, ao nos lembrar de algo essencial. A felicidade não é uma fórmula pronta, ela nasce da coragem de assumir a própria identidade, mesmo quando isso incomoda os outros. A frase "Cada um de nós é um universo" não é só poesia, é uma sentença que destrói qualquer tentativa de uniformizar a vida humana. Somos universos complexos demais para caber em rótulos, e Raul nos ensina que quem não entende isso, vive como se estivesse morto por dentro. E é por isso que essa música mexe tanto com quem para ouvir com atenção. Porque no fundo, todos nós temos medo de romper com as expectativas e nos perdermos no caminho. Mas Raul nos provoca a fazer justamente o contrário, a nos perder para nos encontrar. Ele sabia que viver de verdade exige ousadia, exige disposição para caminhar na contramão quando necessário.
e exige força para suportar o peso da solidão que muitas vezes acompanha quem escolhe ser diferente. Meu amigo Pedro, não é apenas uma canção, é uma chave que abre as portas da consciência e nos obriga a refletir sobre uma questão poderosa. Será que estamos vivendo como queremos, ou apenas como esperam de nós? Agora pare por um segundo e reflita. Quantas vezes você já se pegou desistindo de um sonho porque alguém disse que era loucura? Quantas vezes você escondeu a sua verdadeira essência só para ser aceito por um grupo? É exatamente sobre isso que Raul Seixas fala em Meu Amigo Pedro. Essa música não é só uma canção para se ouvir de passagem. Ela é um chamado, quase um grito, para acordar quem está vivendo como um fantasma em sua própria vida. Quando Raul canta Você Quer Que Eu Me Conforme, ele está revelando uma verdade brutal. O mundo muitas vezes vai tentar te sufocar, te reduzir a mais um na multidão, porque pessoas livres assustam. E é por isso que essa letra bate tão forte. Ela expõe o medo coletivo de quem não suporta ver alguém ousando ser diferente, ousando ser feliz do próprio jeito. E o mais perturbador é perceber como essa pressão para se encaixar está em todo lugar. Até hoje, ela está nos conselhos disfarçados de preocupação, nas críticas sutis, nos olhares de reprovação. Talvez o Pedro da sua vida seja alguém próximo, ou talvez seja você mesmo, se cobrando para ser o que os outros esperam. Mas Raul, com uma coragem quase insana, desafia tudo isso e declara que prefere perder amigos, aplausos e até a própria paz do que trair a si mesmo. E aqui está o choque. Ele nos faz entender que liberdade de verdade é pesada, porque ela exige decisões duras e muitas vezes dolorosas. É por isso que, enquanto você ouve cada palavra dessa música, é impossível não sentir um nó na garganta e pensar: será que eu estou sendo o autor da minha história ou apenas um personagem no roteiro de alguém? Agora imagine o impacto desse pensamento na vida de cada ouvinte. Meu amigo Pedro, não é só para cantarolar, ela é para ser sentida na alma. Raul Seixas não queria apenas entreter, ele queria sacudir consciências, provocar incômodo e até raiva, se fosse necessário, porque só quem se incomoda é capaz de mudar. Essa música é como um espelho, e o reflexo que ela mostra pode ser difícil de encarar. Talvez por isso ela continua tão atual, tão necessária. E se você, que está ouvindo agora, sentiu o coração acelerar, talvez seja a hora de se perguntar: você está realmente vivendo a sua vida? Ou está apenas seguindo o roteiro que escreveram para você? Você já parou para pensar que talvez esteja vivendo a vida que os outros querem para você, e não a que você realmente deseja? É exatamente essa reflexão profunda que Raul Seixas trouxe com a música Meu Amigo Pedro. Ela não é só uma letra com rima bonita, mas um grito desesperado para quem está preso em correntes invisíveis, tentando agradar o mundo inteiro e esquecendo de si mesmo. Quando Raul canta Meu Amigo Pedro, Você Quer Que Eu Me Conforme, ele está falando com cada um de nós que em algum momento abriu mão de um sonho só para ser aceito, só para não parecer diferente. Essa música é como um espelho, e a pergunta é direta: até quando você vai se anular para caber em um molde que nunca foi feito para você? E é impossível não sentir o peso dessa mensagem quando entendemos o contexto em que Raul escreveu essa obra. Em plena ditadura militar, onde pensar diferente já era um ato de coragem, ele teve a ousadia de gritar sua liberdade através de versos e melodias. Cada um de nós é um universo. Essa frase é um choque, porque nos faz perceber o quanto somos únicos, complexos e infinitos. E ainda assim, insistimos em viver como cópias uns dos outros. Essa música provoca, incomoda, faz doer porque ela escancara a verdade. Viver com autenticidade é arriscado, mas viver para agradar os outros é muito pior. E talvez seja essa a grande genialidade de Raul. Ele não queria que você apenas ouvisse. Ele queria que você se olhasse no espelho e se perguntasse: você está realmente vivendo? Agora escuta bem o que eu vou te dizer. Todos nós temos um Pedro na nossa vida. Alguém que critica, que tenta te prender, que quer que você siga as mesmas regras, os mesmos passos, o mesmo roteiro medíocre que nunca levou ninguém a lugar nenhum. Só que existe uma escolha: você pode continuar sendo arrastado por essas vozes, ou pode, finalmente, decidir ser o protagonista da sua história.
Raul sabia que essa decisão custa caro. Custa amizades, custa aplausos, custa conforto. Mas ele também sabia que a liberdade, mesmo dolorosa, é a única forma de viver com a alma em paz. E a pergunta que eu te faço agora é a mesma que Raul deixou ecoando em suas canções. Você quer ser lembrado como mais um que se conformou, ou como aquele que teve coragem de ser diferente? Então guarda bem isso, o tempo não para. Cada segundo que você passa tentando ser o que esperam de você, é um segundo a menos para ser quem você nasceu para ser. Meu amigo Pedro, não é só uma música, é um alerta, um empurrão para você romper as correntes e assumir a sua essência, custe o que custar. Porque no fim, só existe uma pessoa que vai viver a sua vida. E essa pessoa é você. Pare de se esconder. Pare de ouvir os Pedros ao seu redor. Escolha ser livre. Escolha ser você. E talvez você nunca tenha percebido, mas a cada verso de Meu Amigo Pedro, Raul Seixas está tentando acordar a sua mente para uma verdade que assusta. A maioria das pessoas não está vivendo. Está apenas existindo. Elas se levantam todos os dias, seguem ordens, aceitam padrões, reprimem sonhos e ainda acham que isso é normal. Mas Raul vem e quebra esse ciclo com uma mensagem quase brutal. Se você não tiver coragem de ser você mesmo, vai passar pela vida como um espectador, assistindo os outros viverem a liberdade que poderia ser sua. E é aí que essa música se torna tão impactante. Quando ele canta, cada um de nós é um universo, é como se dissesse, você é infinito, mas vive como se fosse limitado. Até quando vai permitir isso? Essa provocação é um soco na consciência, porque nos força a encarar as nossas próprias prisões invisíveis. E a grande virada desse pensamento vem com uma lição crua. Ser autêntico tem um preço. Você vai perder amigos, vai ser julgado, vai ser chamado de louco, e Raul sabia disso mais do que ninguém. Mas ele também sabia de outra coisa. Quem abre mão de si mesmo para ser aceito, paga com a própria felicidade. E aqui está o ponto mais importante desse vídeo. Não importa quantos Pedros tentem te puxar para trás, ninguém tem o direito de te prender em uma vida que não é sua. Essa música é um chamado para cortar as correntes, para romper com o medo e finalmente viver uma vida que vale a pena ser contada. Raul não queria apenas que você ouvisse essa música, ele queria que você despertasse para a realidade de que o tempo está passando e só você pode decidir se será um prisioneiro ou um rebelde da sua própria história. E é aqui que a gente precisa finalizar com um golpe de impacto. Enquanto você ouve esse vídeo, pense bem. Você quer ser o Pedro que critica, que prende, que se acomoda? Ou quer ser aquele que tem coragem de abrir suas próprias asas, mesmo que o mundo tente cortá-las? Porque a verdade é uma só, o tempo não para. E cada segundo que você perde tentando se encaixar é um segundo a menos para ser quem você nasceu para ser. Então faça como Raul Seixas. Tenha a coragem de ser o autor da sua própria história, mesmo que isso te faça andar sozinho por um tempo. No final, a única aprovação que importa é a sua. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima.